Seja muito bem-vindo ao canal! Hoje vamos mergulhar em uma obra explosiva, The Evil God Descends, Aion Great Hell, um manual que combina apocalipse, deuses antigos, prisões demoníacas e poderes sobrenaturais e que está conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo. A trama nos leva a um mundo em colapso. Um deus maligno desceu aos humanos, devorando vidas, espalhando caos e ameaçando a pátria chinesa. Porém, o protagonista guarda um poder oculto. Ele possui o controle de uma prisão secreta, a Grande Prisão do Mal, onde milhares de deuses, monstros e entidades antigas estão selados há milênios. Tudo para esse momento, aniquilar os deuses invasores e purificar o mundo humano. O título original em chinês é Ye Shang Genshi Woyoizu Taxion Yuk, que pode ser traduzido literalmente como O Deus Maligno desceu, eu tenho uma grande prisão calamitosa. Um trecho inusitado. Se esses deuses malignos se renderem, o protagonista, como carcereiro, sugere que eles podem entrar na prisão para trabalhar de máquina de costura, com alojamento e alimentação incluídos. Um humor negro curioso em meio ao caos. Esta obra está em andamento e tem capítulos frequentes sendo lançados. O ritmo ágil e o uso de cores ajudam a criar impacto visual forte. A junção entre tema do fim do mundo e o sistema de prisão de deuses oferece um contraste único. Não é apenas sobreviver à invasão, mas assumir o controle. A ambientação traz elementos de horror, fantasia sombria e ação em escala épica. Deuses gigantescos, monstros antigos, prisões que vibram com energia. Visualmente, o manual aposta em cores intensas, design de criaturas deformadas e cenas de combate impactantes, algo que dá um peso cinematográfico. Para quem gosta de protagonista com poder oculto, prisão de seres formidáveis e invasão divina, é uma combinação irresistível. Sobreviventes, lembrem-se de inscrever no canal se não for inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para fortalecer o canal. Se aparecer o botão de hypar, clique nele para ajudar no engajamento do canal. Seja muito bem-vindo! Um luar carmesim abre as nuvens sobre a cidade em ruínas. Torres fendidas ardem por dentro. Corvos riscam o céu e destroços cortam o vento. Hoje, o mundo respira fumaça e ferro, como se o próprio céu tivesse descido para assistir ao colapso. Entre as chamas, uma sombra fecha o punho, gotas de sangue caem, enquanto o sobrevivente cambaleia, rosto rachado de cortes, jaqueta chamuscada, joias de cinza nos cabelos. A lua rubra vira um holofote cruel, exibindo a dor como espetáculo. Um titã de chifres emerge a passos largos na direção daquele sobrevivente ferido. O fogo consumia as edificações, deixando o ar pesado com cheiro de sangue, fumaça, fuligem e morte. No horizonte, entre prédios tombados, fumaça e brasas dançam à sua volta. A silhueta do agressor avança em primeiro plano. O chão vibra, placas estalam e a batalha promete decidir quem manda no inferno da terra. Corvos gritam ao redor. O chão treme sob o rugido do colosso. Um titã coberto de rachaduras ergue-se entre ruínas. Seus olhos azuis rasgam a escuridão. Cada passo é uma sentença de morte, e o ar vibra com o som do apocalipse, anunciando que a cidade pertence ao inferno. Sob sua sombra, uma multidão de mortos caminha. Corpos humanos distorcidos, olhos brilhando como brasas, correm em fúria insana. Suas bocas sangram e cada respiração é um sussurro da condenação. Um único grito humano se ergue, dizendo socorro! Mas o som é engolido pela multidão. Ali, nem o eco ousa responder. 2 sobreviventes tentavam escapar dos zumbis. Lá embaixo na rua, os sobreviventes travavam uma luta desesperada pela sobrevivência. Em cima de um dos prédios, um cara era chutado brutalmente por outro cara que estava ao lado de uma garota. O cara que foi chutado levou um banho de gasolina quando estava caído no chão. Foi tanta gasolina que ele chegou a perder o fôlego se afogando por alguns segundos. A garota que despejava a gasolina deu uma risadinha e disse: eu te vejo na próxima vida. O outro cara disse: me desculpe, mano,
todas as suas coisas? O cara ergueu um artefato milenar chinês e completou dizendo: todas as suas coisas vou levar tudinho, seu trouxa! O artefato brilhava intensamente, emitindo cores prismáticas. O cara, coberto por gasolina, arregalou bem os seus olhos e disse preocupado: os 6 grandes malditos do inferno! Ele temia por sua vida e temia pelo que poderia acontecer. O agressor ergueu o artefato e invocou um urso gigante demoniado com um colar de caveiras. Ele disse: sua adorável irmãzinha foi arrastada por zumbis antes de você. Hahaha! É tudo porque ela se recusou a me dar o artefato. Logo em seguida, o agressor emitiu um sorriso maligno, olhou para o cara que estava caído e completou dizendo: mas o sangue dela ainda foi bastante útil. Sem o sangue dela, nada teria acontecido. O cara, caindo completamente encharcado por gasolina, olhou para o seu agressor e disse: seu maldito, você vai me pagar tudo o que fez. Você vai pagar com juros. O Titã e o mar de zumbis aos seus pés avançavam na direção dos sobreviventes. Então, ouvimos a voz da garota dizer: Michael, o usuário da habilidade mais forte, abençoado pelos deuses, agora estamos salvos. O cara agarrou na cintura da garota. Ambos estavam em cima daquele urso gigante do inferno. A garota lançou o isqueiro e disse rindo: você não ama fogo? Então desapareça nas chamas, seu desgraçado! O cara, que estava caído no terraço do prédio, ele estava bastante ferido e encharcado de gasolina, enquanto o isqueiro ligado caía ligeiramente em sua direção. O urso gigantesco do inferno, sob os comandos daquele traidor, partiu correndo para cima do Titã, que se agitava, destruindo os prédios que já estavam em ruínas. Quando o embate colossal se iniciou, uma gigantesca onda de choque foi lançada em todas as direções, varrendo tudo que já estava completamente destruído. As chamas do isqueiro que a garota lançou se alastraram, queimando toda a gasolina. O corpo daquele cara caído no terraço foi envolto nas chamas que se espalhavam rapidamente. Enquanto as chamas consumiam o corpo daquele cara lentamente, ele sentia uma dor inimaginável. Ele dizia a si mesmo: se houver uma próxima vida, eu definitivamente não vou deixar vocês irem. Após as chamas consumirem aquele cara por completo, ceifando a sua vida dolorosamente, vemos uma célula se formando, dando origem a uma nova vida. Então, vamos começar de novo. De repente, o cara acorda suado e ofegante em sua cama. Ele estava confuso. Ele verificou seu corpo e disse a si mesmo: o que está acontecendo? Sem ferimentos, sem fogo, sem queimaduras? O sentimento de confusão só piorava a cada minuto. Com o suor escorrendo pelo seu rosto, ele se levantou abruptamente e questionou dizendo: será que a voz que ouvi realmente é real? O cara pegou o seu smartphone. Ele ficou espantado com a data de 1º de julho de 2028. Então, ele disse bastante surpreso: eu voltei há 3 dias antes do apocalipse. O cara correu direto para o banheiro. Ele se olhava no espelho e disse: tudo realmente começou de novo? Ele estava feliz por ter uma segunda chance de retornar ao início do apocalipse. Olhando no espelho, o cara percebeu algo estranho em um de seus olhos, quando disse: meu olho direito ficou dourado pálido. Esta é a semente de fogo que deixou no meu olho quando eu fui queimado até a morte? Alguns minutos depois, ele se levantou, ajeitou as roupas e atravessou a porta, seguindo em silêncio pelas ruas sombrias da cidade, onde o vento carregava o eco distante do caos e o cheiro metálico de um mundo em ruínas. Quando ele pisou seus pés nas ruas, ele via que tudo estava na maior normalidade. As pessoas indo e vindo, seguindo seus destinos. Quando ele pensou: quem imaginaria que em 3 dias tudo isso seria destruído? Caminhando pelas ruas, ele pensa: o apocalipse chega, transformando muitos humanos em zumbis.
deuses estranhos aparecem, mesmo que alguns humanos tenham ganho poderes. Enquanto caminhava, o cara completou seu raciocínio dizendo a si mesmo: a minha namorada Imaia e meu melhor amigo Michael, ambos me traíram sem hesitação. Então, ele parou para atender o seu celular. Quando ele sacou o smartphone de seu bolso, ele viu na tela que quem estava te ligando era a sua namorada, a Imaia. Eles não conseguiram resistir a tempo e as cidades se tornaram um inferno vivo, com os humanos se transformando em demônios, na luta por recursos apenas para sobreviver. Ele atendeu dizendo um alô seco e frio, colocou no viva-voz. Imaia disse a ele: ei, por que você demora tão a responder, Malcolm? Você está tentando terminar? É sempre a mesma coisa. Sempre que algo não sai como ela quer, ela ameaça terminar imediatamente. No passado, eu tentava ansiosamente acalmá-la, mas agora, foda-se. Então, Malcolm respondeu dizendo ironicamente: sim, claro. Imaia, perplexa com o que tinha acabado de ouvir, questionou dizendo: o quê? O que você disse? Eu não acredito. Logo em seguida, Malcolm, com um sorriso sinistro em seu rosto, respondeu dizendo: eu disse, vamos terminar. Estou cansado disso. Não quero mais te servir. Adeus, sua vadia. Malcolm desligou na cara de Imaia e guardou seu smartphone em bolso. Ele voltou a caminhar e disse a si mesmo: finalmente, uma paz. É melhor eu me apressar e cuidar dos negócios primeiros. Em sua casa, Imaia ficou furiosa com a atitude inesperada de Malcolm, que sempre foi tão previsível e manipulável. Ela jogou seu smartphone em sua cama que quicou. Imaia cerrou os seus dentes de tão furiosa por ter sido tratada daquela forma por Malcolm. Ela disse para si mesma: como ele ousa desligar o telefone na minha cara e me bloquear? Michael, que estava deitado nu na cama de Imaia, fumava um cigarro todo despreocupado. Michael disse questionando: será que ele descobriu nosso relacionamento? Como isso é possível? Esse idiota me segue o dia todo. Se eu disse para ele ir para o leste, ele não ousaria ir para o oeste. Como ele poderia descobrir sobre você e mim? Michael deu uma risadinha e disse: não fique com raiva. Agora mesmo meu velho me enviou uma mensagem pedindo para eu colecionar algumas heranças de família antigas com energia espiritual. Ele disse que algo grande poderia acontecer. Então, Imaia respondeu dizendo resmungando: heranças? Eu me lembrando que o Malcolm tem uma herança de família, bem feia, e parece ter algumas centenas de anos. Onde está essa coisa agora? Imaia respondeu: está com a irmã dele, aquela garota, Sylvie. Ele está agindo como um louco agora. Quando ele se acalmar, ele naturalmente voltará para me bajar. Naquela hora, eu só pediria para ele me dar o artefato. Michael jogou Imaia na cama. Ela parecia estar com o humor melhorado. Ele subiu em cima dela e disse: chega de palavras. Eles estavam prontos para outro round da brincadeira gostosa. Então, longe daquele quarto fornicatório, a cena se desloca para uma figura misteriosa. Em sua mão, repousa o artefato de energia obscura, o mesmo que Imaia havia mencionado a Michael, pulsando lentamente como se tivesse vida própria. Sylvie se aproximou e disse a Malcolm: irmão, por que você está pedindo isso de repente? E você ainda correu mais de 30 quilômetros de táxi. Você não vai trabalhar hoje? Em seguida, Sylvie se virou para o irmão e questionou dizendo: ei, o que há de errado com seus olhos? Malcolm respondeu: maninha, por favor, você confia no seu irmão aqui? Então, a garota regalou bem os seus olhos, ainda completamente confusa com as atitudes estranhas de seu irmão. Mas respondeu dizendo: claro, eu confio em você. Mas logo em seguida, Sylvie deu um sorriso largo e sincero e respondeu dizendo ao irmão: maninho, nós sempre confiamos um no outro. E sempre será assim, né? A garota deu um abraço bem apertado em seu irmão Malcolm e completou dizendo: eu confio em você incondicionalmente, acreditando que tudo o que você faz é para o meu bem. Malcolm retribuiu o abraço e disse:
Então vá para a escola agora, arrume suas coisas e volte para casa comigo imediatamente. Sylvie respondeu dizendo: Ok, vou agora mesmo. Sylvie se virou animada para ir à escola e acenou com um sorriso. Maninho, te vejo em 2 horas. Malcolm arqueou uma sobrancelha, curioso, e retrucou com um tom provocativo. Você não vai me perguntar por quê? Sylvie parou de repente, virou apenas o rosto, mantendo o corpo na direção da rua. Com um olhar firme e sereno, respondeu: Irmão, eu confio em você, não se esqueça disso. Enquanto Sylvie seguia de volta para a escola, o vento agitava seus cabelos e o som distante dos alunos ecoava pelas ruas. Malcolm permaneceu imóvel, dizendo: Desta vez, preciso garantir que a maninha sobreviva. Após a partida de sua irmã, Malcolm segurou aquele artefato na palma da sua mão e, se lembrando da primeira vida, ele disse a si mesmo: Este token tem algo diferente nele? Enquanto segurava aquele artefato na palma da sua mão, algo inusitado aconteceu. O seu olho estranho reagiu àquele artefato. Uma espécie de raio em chamas saiu do seu olho direto no artefato. Uma reação em cadeia foi o que aconteceu em seguida. O artefato na palma da mão de Malcolm lhe trazendo memórias da primeira vida. Ele percebeu que era a chave para trazer os chamados 6 grandes do inferno. Um vórtex temporal surgiu no chão, girando em cores impossíveis, como se o tempo e o espaço se rasgassem. Antes que pudesse reagir, Malcolm foi tragado para dentro daquele portal multicolorido. Malcolm foi lançado direto no abismo do inferno. O calor o envolveu enquanto caía em espiral, e abaixo dele surgia uma imensa torre negra, envolta por correntes espirituais vermelhas que brilhavam como sangue vivo. Não estava de corpo real no inferno. Era um tipo de projeção astral, mas bem realista, pois ele realmente foi levado para o inferno quando disse: Essa é a grande prisão infernal. Levitando diante da imensa torre negra, Malcolm observava seus prisioneiros infernais se contorcendo nas correntes espirituais. Cada alma gritando em desespero era um lembrete do poder que agora fluía dentro dele, sombrio, absoluto e implacável. Perplexo diante daquela prisão colossal, Malcolm sentiu o peso das correntes e das almas presas nelas. Com a voz trêmula, murmurou para si mesmo: Todos estes são monstros e demônios. Dentro das celas da torre infernal, 2 prisioneiros ruíam em fúria contida. Seus olhos vermelhos ardiam como brasas, e cada rosnado fazia as correntes vibrar. Eram feras antigas, nascidas do puro ódio. O corpo de Malcolm estacou diante de uma cela específica. As sombras se moviam, revelando criaturas deformadas e famintas. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele murmurou: Tudo é tão assustador. Aquela prisão infernal pulsava com uma energia demoníaca devastadora. Correntes vibravam no ar, e o chão tremia sob a força da escuridão. Uma aura densa e sombria emanava de suas paredes, como se o próprio mal respirasse ali. Aqueles monstros aprisionados possuíam um poder incalculável. Mesmo contidos, sua presença distorcia o ar e fazia as correntes tremerem. O que os mantinha presos ali não era ferro, mas o próprio imaginário, um selo moldado pelo medo. Diante da entrada daquele pesadelo vivo, Malcolm sentiu o ar vibrar. Uma aura diferente das demais se formava à sua frente, densa, ardente e pulsante, como se o próprio inferno o estivesse reconhecendo. Diante daquele fenômeno esquisitinho, mesmo estando no inferno, Malcolm arregalou bem os seus olhos e questionou: O raio está suprimindo os monstros na torre? Então, uma voz doce, mas carregada de malícia, ecoou entre as chamas. Uma risadinha suave rompeu o silêncio antes de sussurrar:
E agora, Malcolm, você está com medo? Malcolm olhou fixamente para a garota diferenciada, uma figura misteriosa com orelhas felpudas e uma cauda volumosa de raposa. Surpreso e confuso, exclamou com indignação: Ei, que caralhos é você? Com um sorriso enigmático e olhar confiante, a mulher de longos cabelos prateados e cauda imponente deu um passo à frente. Cercada por energia roxa e chamas etéreas, ela se apresentou com elegância. Sou Nine Fox, a guardiã da prisão do inferno. Então, Nine Fox completou dizendo: Dezenas de milhares de anos atrás, o Imperador Imortal reuniu os 12 imortais, Tai Bai, Tai Shang, os Três Puros, Guan Yin, Fuxi, Xuano e outros, para forjar em conjunto a Torre Supressora de Demônios. Nine Fox ergueu a mão suavemente, e uma luz púrpura brilhou na ponta de seus dedos. Apontando para a imensa torre envolta em correntes, ela declarou com voz serena: Aquilo são os 6 grandes infernos. Ao longo das eras, incontáveis bestas selvagens e deuses pecadores foram lançados naquela prisão sombria. Cada um deles carregava pecados tão profundos que nem o esquecimento ousava libertá-los. Eles foram punidos severamente, condenados a suportar os relâmpagos celestiais que rasgam o céu e queimam suas almas dia e noite, em um ciclo eterno de dor e arrependimento. Nine Fox completou dizendo: O sinal de perdão em sua mão é a única chave que pode destravar as portas. Malcolm, surpreso, disse: Então é por isso que você me chama de diretor da prisão? Ela se virou e disse: Então, diretor, você gostaria de entrar e verificar seus prisioneiros? Mas Malcolm respondeu com outra pergunta: Que tal eu lhe dar um relatório mais detalhado à medida que avançamos? Antes de seguir adiante, Malcolm apertou o artefato em sua mão. Um arrepio percorreu seu corpo ao reconhecer aquele objeto, o mesmo que seu amigo Maicon havia usado em sua primeira vida. Sem hesitar, Malcolm atravessou o portal que levava ao interior da prisão infernal. A energia distorcida o envolveu, enquanto atrás dele, a garota raposa o seguia com passos leves e um olhar enigmático. Malcolm atravessou o portal de energia mágica e, para sua surpresa, não sentiu resistência alguma. Nenhuma dor, nenhuma pressão, apenas a sensação estranha de que aquele lugar o aceitava completamente. Dentro dos domínios da prisão estava um ambiente caótico, feixes de energias mágicas disparados para todos lados. Aflita, Nine Fox gritou: Ei, tome cuidado! Malcolm parou de repente. Seu olho dourado começou a brilhar intensamente, reagindo à energia caótica que pulsava em cada canto da prisão. Era como se o próprio inferno o estivesse reconhecendo. A energia se concentrou na direção de Malcolm, como se quisesse atacá-lo. Mas o seu olho dourado começou a absorver aquela energia caótica pouco a pouco. Impressionada com o poder de Malcolm, Nine Fox arregalou os olhos e deixou escapar um sorriso surpreso. Virando-se para ele, exclamou com curiosidade genuína: Uau, que impressionante! Como você fez isso? Guardião, a chama em seus olhos é de fato a semente de fogo do Nether. É por isso que você conseguiu recomeçar sua vida após a morte no submundo. Malcolm questionou: Foi você que está falando comigo minha última vida? O vínculo entre mim e a sua família é profundo. Como espírito guia dos 6 grandes infernos, eu não suportaria ver você ser morto por vilões. Seu desespero e raiva no momento da morte despertaram sua habilidade de chama, que acendeu a semente de fogo do Nether. Eu simplesmente segui o fluxo. Diante das palavras da garota, com a sua mão em chamas, Malcolm pensou: Então, essa é a razão pela qual eu renasci. Agora, com o apocalipse sobre nós, eu já despertei meus poderes.
Malcolm observava atentamente o ambiente ao seu redor. Cada detalhe daquela prisão pulsando com energia sombria. Seu semblante era sério e o olhar determinado. Em silêncio, murmurou para si mesmo: desta vez, tudo será diferente. Malcolm assumiu uma postura severa e disse para a garota: lidere o caminho e me mostre todo o local. Ela respondeu dizendo: ao seu comando, meu guardião. Os 6 grandes infernos são divididos em 5 camadas. Com base no seu poder da alma atual, as portas que você pode iluminar representam o limite de onde você pode se aventurar. Quanto mais alto você sobe, mais fortes são as criaturas aprisionadas lá, e você precisará aumentar o poder da sua alma para enfrentar elas. Quando Malcolm se deparou com a primeira cela, ficou paralisado, os olhos arregalados em espanto. Diante dele, uma fera colossal emergia das sombras. Um urso gigante, coberto por chamas e correntes místicas. Atrás das grades, o urso gigante e poderoso, todo imponente. Malcolm disse a si mesmo: isso parece que a fera que o Michael estava montado na minha vida anterior. Quando o urso sentiu a presença de Malcolm, seus olhos se acenderam em um vermelho incandescente. Um rugido ensurdecedor rompeu o silêncio, fazendo as correntes vibrarem e o chão tremer sob o peso de sua fúria. Malcolm ficou de boca aberta diante da criatura colossal. O urso demoníaco exalava poder puro, e o ar ao redor parecia queimar. Por um instante, ele sentiu o próprio medo ganhar forma diante daquela presença. Mudando de postura para algo fofo, o urso disse: oh, uau! Este é o novo diretor? Jovem e promissor, exatamente como esperado! Já se passaram milhares de anos e finalmente estamos esperando por você! O enorme urso, com um sorriso curioso e voz trovejante, inclinou a cabeça para Malcolm e disse: se você precisar de alguma coisa, é só dizer uma palavra. O som ecoou pela cela, meio cômico, meio aterrorizante. Todo carinhoso, o urso inclinou-se tentando beijar Malcolm, mas Nine Fox avançou furiosa, gritando: seu urso negro sem vergonha! Olha você, se rastejando ao ver o diretor! O ar vibrou com sua aura indignada. Malcolm, paralisado de surpresa, foi coberto por beijos desajeitados do urso gigante. Nine Fox cruzou os braços, decepcionada, resmungou: ei, cai fora! Eu nem tive a chance de lamber ainda! Nine Fox bufou irritada, cruzando os braços e desviando o olhar. Com um tom de puro desprezo, completou: esses 1000 reis demônios, depois de tanto tempo presos, acabam se transformando em cães. A grande ave demoníaca observava a cena com desdém. Suas asas tremeram e, com um olhar arrogante, ela resmungou: o que há de tão especial nesse diretor? Ele só está confiando naquele Tolkien insignificante. Bastante mal-humorada, ela completou dizendo: se você quer que eu me submeta, deixe que esse raio celestial me atinja por mais 1000 anos, e eu verei o que acontece. Diante daquelas celas cheias, com tom surpreso, Malcolm pensou dizendo a si mesmo: primeiro a Nine Fox, agora o demônio urso negro. Esta prisão mantém criaturas lendárias. Na cela seguinte, Malcolm se deteve diante de uma criatura envolta em trevas. Suas enormes asas negras se abriram lentamente, espalhando uma névoa densa. O olhar da besta era frio, antigo e cheio de rancor. A criatura não se virou por completo, mas seus olhos vermelhos brilharam intensamente. Um olhar de pura fúria atravessou as sombras, atingindo Malcolm como uma lâmina invisível e gelada. O monstro dentro da cela ergueu-se majestosamente, abrindo suas asas negras que liberavam uma aura azulada e densa.
O ar vibrou com energia maligna, numa tentativa feroz de intimidar Malcolm, que o chamou de Leis-Jay. Nine Fox se aproximou de Malcolm com um sorriso travesso. Sua cauda balançava enquanto dizia animada: como esperado do diretor, você o reconheceu de primeira olhada. Então, a Nine Fox começou a explicar dizendo: neste mundo, os monstros são classificados como soldado, general, comandante, rei, sábio e além. O guarda encontra-se agora no nível mais profundo da torre supressora de demônios, um lugar sombrio e abafado, onde estão aprisionados os criminosos de nível general, seres de poder devastador. Quanto mais alto você sobe, mais fortes são os monstros aprisionados lá. Dizem que a camada mais alta até acontece criminosos imortais de nível sábio. Ouvi Lady Nua suspirar sobre como antigamente existiram seres de nível Deus no mundo, mas eles se perderam nas areias do tempo. Trabalhe duro, diretor, e em breve você subirá de posição e controlará a prisão inteira. Diante das explicações de Nine Fox, Malcolm observou a torre com um misto de respeito e assombro. Com um leve sorriso e tom sério, murmurou: parece que esta torre é ainda mais formidável do que eu pensava. Analisando os prisioneiros daquela prisão, Malcolm disse: apenas as bestas de nível geral no nível mais baixo já são tão poderosas. É difícil imaginar o que está aprisionado no último andar. Com um sorriso confiante no rosto, Malcolm observou as celas e murmurou para si mesmo: não importa quem sejam, todos eles se tornarão o meu poder no futuro. Neste apocalipse, devo me tornar o mais forte. Então, Nine Fox disse: com seu poder da alma atual, você não pode ir além daqui na prisão. Você precisa absorver mais poder da alma para iluminar mais câmaras e ascender ao próximo nível. De volta às ruas da cidade, enquanto caminhava, Malcolm dizia a si mesmo: poder da alma é diferente de habilidades. Habilidades devem ser absorvidas de núcleos de cristal zumbi e mutante. Mas o poder da alma só pode ser obtido matando deuses. Em 3 dias, quando os deuses descenderem sobre o mundo, minha caçada começará. Por enquanto, vamos fazer todos os preparativos necessários. Caminhando pela rua antiga da cidade, Malcolm disse a si mesmo: na minha vida anterior, alguém tropeçou em uma corda imortal que o amarra aqui e se tornou um usuário poderoso de uma habilidade. Enquanto caminhava pelo antigo mercado, Malcolm observava as lojas ao redor e murmurou em tom pensativo: se bem me lembro, o tesouro ainda deveria estar aqui neste momento. A energia que emana dessas antiguidades não pode escapar da minha semente de fogo do inferno. Mesmo o poder mais oculto será consumido e absorvido por mim. É assim que a chama do inferno cresce. Naquele antigo mercado, a tensão aumentou quando chegaram Tião Song, o chefe da poderosa família Song e pai de Michael Song, acompanhado do respeitado avaliador de antiguidades, o Mestre Elder. Ao notar Malcolm naquela rua, Tião franziu o senho e virou-se para o Mestre Elder, perguntando com surpresa: aquele não é o amigo do Michael? Sua voz ecoou firme, carregada de desconfiança. Tião se lembrou de algo que disse ao filho se referindo a Malcolm: Malcolm, os amigos que você escolher devem ser úteis para você, entendeu? Malcolm respondeu, dizendo: não se preocupe, pai. O Malcolm é apenas um cara tolo e leal, fácil de manipular. Então o Mestre Elder questionou: o que é, senhor Tião? Mas Tião respondeu dizendo: nada, apenas vi alguém que conheço. Vamos continuar procurando antiguidades. Não se preocupe, senhor Tião. Avaliar antiguidades é minha única habilidade. Pena que a maioria dos itens aqui são apenas artesanato. Uma loja em especial chamou a atenção do Mestre Elder. Um arrepio percorreu sua espinha ao sentir uma aura estranha emanando do interior.
sombria, antiga e poderosa demais para ser ignorada. Mestre Elder avançou rapidamente, seus olhos brilhando em excitação. Apontando para uma loja coberta de poeira, ele avistou a velha cabaça e exclamou com firmeza: "Eu encontrei!" Malcolm pegou na cabaça e questionou o vendedor dizendo: "Ei, quanto custa isso?" O mestre Elder sentiu algo estranho e resmungou dizendo: "Que droga!" Quando o vendedor viu o interesse de Malcolm, pensou: "Mais um trouxa." Mas ele disse: "Esta cabaça é da dinastia Ming, pelo menos vale este valor." O vendedor fitou Malcolm com um sorriso confiante e disse: "Isso custa 10.000. Malcolm arregalou os olhos, indignado, e retrucou alto: 10.000? Isso é muito caro, só por isso?" Malcolm pegou a cabaça com cuidado, girando-a entre os dedos. Seu olhar atento percorria cada detalhe, como se procurasse um segredo oculto em suas rachaduras e marcas antigas. Logo em seguida, Malcolm ergueu a cabaça diante do vendedor e exclamou com ironia: "Ei, vendedor, olha isso, está toda rachada. Você até amarrou com um cordão para disfarçar, não foi?" O vendedor suava fria por ser desmascarado por Malcolm, que completou dizendo: "Da minha perspectiva, isto é apenas uma peça de artesanato, que vale no máximo 100zão." O vendedor ficou bastante irritado, pegou a cabaça das mãos de Malcolm e disse: 100? Vai se fuder, não me faz perder tempo." O mestre Elder, que estava assistindo, disse: "Ei, vendedor, deixe-me dar uma olhada." O vendedor se virou para Tião e Mestre Elder e disse: "Não tenham pressa, senhores. Fiquem à vontade." Malcolm, com um sorriso em seu rosto, saía com o cordão da cabaça e disse: "Eu consegui!" Quando Malcolm se afastou, ele abriu a mão com aquele cordão e disse a si mesmo: "Ninguém pensaria que esta pequena corda discreta é um artefato mágico." Enquanto o olho dourado de Malcolm brilhava intensamente ao encarar o artefato, ele murmurou em choque: "Essa corda é a lendária corda imortal, usada para prender um tesouro mágico." Malcolm guardou o cordão com cuidado no bolso, temendo ativar algum poder oculto. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto murmurava em tom confiante: "Agora vamos aproveitar o show deles." Ele voltou para perto de Tião e pensou: "Na minha vida anterior, a Sylvie foi capturada pela família Song. Eles não só roubaram o artefato, mas também a usaram em um sacrifício de sangue." Mestre Elder examinava atentamente a cabaça, passando os dedos sobre suas marcas antigas. Com expressão séria, declarou: "Esta cabaça possui uma leve aura espiritual. É realmente antiga." Tião disse ao vendedor que levaria a cabaça. Ao fundo, Malcolm observava a certa distância quando disse: "Ei, tio Song, é você. Pensei que você parecesse familiar antes. Você também está aqui para passear pela Antique Street?" Tião se virou. Não esperava que você também se interessasse por antiguidades. A propósito, o Michael me disse que sua família tem uma herança antiga. Gostaria de conversar com você sobre isso mais tarde. Então, Malcolm gritou de propósito diante de todos, dizendo: "Tio Song, sua família é rica. Por que se dar a talento para comprar esta cabaça pequena? Será que esta cabaça é realmente muito valiosa?" De repente, o burburinho tomou conta do mercado. As pessoas que estavam dispersas correram até Tião e Mestre Elder, curiosas para ver de perto a misteriosa cabaça que parecia tão valiosa. Tião cerrou seus dentes, furioso, quando viu as pessoas se aproximando dele querendo comprar a cabaça. Ele gritava dizendo que tinha chegado primeiro, por isso a levaria. O vendedor, tentando se aproveitar da situação, disse: "Você nem fez uma oferta ainda. O maior lance ganha." Outro homem gritou dizendo: "Eu ofereço 50.000 por ela." Para não perder a cabaça, Tião a segurou com força, o suor escorrendo pela testa. Resmungando entre os dentes, ele murmurou: "Acabei gastando mais 17.000. Droga!"
Tião conseguiu comprar a cabaça, mas completamente chateado disse: o que originalmente custava apenas 10 mil, acabou custando muito mais por causa da interrupção do Malcolm. Como se nada tivesse acontecido, Malcolm se aproximou de Tião e disse: Tio Song, você mencionou que estava curioso sobre a herança da minha família? Tião respondeu dizendo: ouvi de Malcolm que você tem uma ficha de herança de família. Poderia me mostrar? Com um sorriso confiante no rosto, Malcolm tirou o artefato do bolso e o ergueu diante de Tião, dizendo em tom provocativo: olha isso aqui. O brilho dourado refletiu nos olhos de todos ao redor. Ao ver o artefato, o mestre Elder arregalou os olhos, pensando: isto é um tesouro. Disfarçando a empolgação, ele se aproximou de Malcolm e perguntou com cautela: ei, posso dar uma olhada mais de perto? Malcolm quadrou o artefato no bolso da sua jaqueta e respondeu dizendo: claro que não, esta é a herança da minha família. Como eu podia deixar você examinar isso tão casualmente? Os olhos de Tião brilharam por causa do artefato, então ele disse: ei, Malcolm, você e Malcolm são tão bons amigos. Mostre um pouquinho ao seu tio, por favor. Malcolm se virou e disse: Michael? Desculpe, eu não o conheço. Se não houver mais nada, vou me despedir. Tião disse: ei, espera, o que você quer em troca por nos deixar ver isso? Malcolm sacou o celular e disse: dinheiro, 1 minuto por 10 mil. Dê-me 50 mil e você pode procurar por 5 minutos. Não é barato? Tião questionou: você está falando sério? Malcolm completou: se você não pagar, eu vou embora. Tião ficou furioso, o rosto tomado pela raiva, mas sem alternativas apenas bufou e respondeu entre dentes: ótimo, eu pago. Sua voz carregava frustração e orgulho ferido diante de todos. Enquanto Tião finalizava o pagamento no celular, Malcolm lançou o artefato nas mãos do mestre Elder e disse com um meio sorriso: isso vai servir. A energia ao redor vibrou, pressagiando algo grandioso. Malcolm saiu verificando a sua conta que ficou cheia de dinheiro, deixando para trás Tião e mestre Elder, analisando o artefato. Malcolm, vendo o saldo de sua conta, disse a si mesmo: primeiro estoque água, depois comida. Há muitas celas vazias na prisão dos 6 grandes infernos onde posso armazenar suprimentos. Então, Malcolm se lembrou das palavras da Nine Foxy que dizia: diretor, qualquer item colocado lá dentro permanecerá inalterado, até mesmo animais vivos, para que eu possa comer frango depois. Malcolm parou por um instante e começou a rir sozinho. Passando a mão pela testa, comentou em tom irônico: faz sentido que uma raposa goste de comer frango. Seu riso ecoou leve, quebrando o clima tenso. Se imaginado rodeado de suprimentos e animais, Malcolm disse a si mesmo: eita, as pessoas podem pensar que estou começando a fazenda. Em seguida, Malcolm disse: terminou de olhar? 5 minutos se passaram. Quer estender o tempo, velho Tião? O homem respondeu dizendo: você pode me vender este artefato? Malcolm respondeu sem hesitar, com um sorriso confiante: claro que sim, eu vendo. A resposta ecoou pelo mercado, deixando Tião e o mestre Elder completamente boquiabertos diante de sua ousadia. Malcolm ficou em silêncio por alguns segundos como se estivesse pensando, mas em seguida ele respondeu dizendo com um sorriso em seu rosto: que tal 10 milhões? Então, Tião e o mestre Elder ficaram chocados com o valor exorbitante que Malcolm pediu pelo artefato. Os dois, em uma sincronia, disseram juntos: o quê? 10 milhões? Malcolm pegou de uma vez o artefato das mãos de Tião e disse: o que houve, tio Song? Este símbolo é passado de volta 1000 anos. É definitivamente uma antiguidade. Pronto para partir, Malcolm completou dizendo: 10 milhões não é muito caro. Se você não quiser comprar, tenho outros assuntos para cuidar. Até mais. O mestre Elder disse: Senhor Song, o artefato é de fato uma antiguidade, que vale pelo menos 500 mil. Ele está pedindo demais. Devemos tentar negociar e baixar o preço?
Na minha opinião, poderíamos conseguir por 100 mil. Bastante intrigado, Tião disse: Ei, mestre Elder, obrigado pela sua ajuda hoje. Você pode voltar. O ancião respondeu dizendo: Chefe, tudo bem, vou me despedir. Após a partida do ancião, Tião ligou para o filho e disse: Michael, reúna alguns membros do clã e haja imediatamente. Encontre Malcolm e sua irmã, e traga o artefato deles para mim. Quando encerrou a ligação, Tião cerrou os dentes com um olhar brutal e disse: O pirralho ousou zombar da minha cara? Meus ancestrais não me disseram apenas para procurar antiguidades, mas também para preparar o sangue de uma jovem para um sacrifício de sangue. Eu estava hesitante antes, mas agora... Malcolm, você está pedindo a morte! Malcolm partia pensando: então você finalmente está planejando me matar? Perfeito! Eu tinha medo de você não fizer nenhum movimento. É uma pena que eu não tenha extorquido mais dinheiro de você. Mas não tenha pressa. Vou cobrar minhas dívidas, um passo de cada vez. Malcolm foi direto ao encontro de Sylvie, sua irmã. Ao vê-lo, ela abriu um sorriso radiante e correu em sua direção, dizendo animada: Maninho, eu estou pronta, vamos lá! O entusiasmo dela iluminou o momento. Malcolm pegou a mala e a sacola de Sylvie com cuidado, lançando um olhar tranquilo. Com um leve sorriso e tom sereno, respondeu: ok, vamos para casa. Antes que Malcolm e Sylvie partissem, uma mulher de óculos veio correndo, toda ofegante, na direção deles, dizendo: Ei, esperem! Ela se chama Laura, é uma das professoras de Sylvie. Quando a professora os alcançou, Sylvie questionou: Senhorita Laura, o que houve? A professora respondeu: Por que você saiu da escola de repente? Você sabia que há uma prova importante amanhã. É crucial para o seu futuro. Malcolm se virou e respondeu: Senhorita Laura, fui eu quem disse Sylvie para vir para casa comigo. Sinto muito, mas ela precisa tirar uma licença temporária da escola. A professora disse: Você é o irmão dela? A Sylvie é a melhor aluna da nossa classe. Ouvi dizer que seus pais faleceram e é seu irmão quem está cuidando dela. Pensei que o irmão dela seria responsável, mas não esperava que ele seja tão descuidado. Eu sou Laura, professora da sala de aula Sylvie. Não concordo com você a mandar abandonar a escola. Ela tem um futuro brilhante pela frente, e ele não deve ser arruinado aqui. Então Malcolm, bastante calmo, respondeu dizendo: Não é tão sério. Ela só vai para casa resolver algumas coisas. Questões familiares de extrema urgência. A professora Laura ficou ainda mais irritada com as respostas de Malcolm e gritou dizendo: O que poderia ser tão importante? Enquanto a Terra não estiver explodindo, as aulas não devem ser interrompidas. Malcolm e Sylvie ficaram chocados com a reação explosiva da professora. Ela ficou bastante constrangida quando percebeu que passou dos limites, agindo daquela forma agressiva. A professora Laura, completamente constrangida, ajustou os óculos e tentou falar, gaguejando entre as palavras. Em qualquer caso, um aluno deve se esforçar bastante. Sua voz tremia de nervosismo. Malcolm se aproximou e disse: Tudo bem, senhorita Laura, obrigado. Você é realmente uma ótima professora. Como sinal da minha gratidão, deixe-me lhe dar alguns conselhos. Malcolm completou dizendo: Armazene e estoque o máximo possível de comida, água, remédios e armas. Mais importante ainda, prepare um grande estoque de analgésicos. Eles podem ajudá-lo a superar os tempos difíceis que virão. Ao ouvir aquelas palavras, a professora Laura ficou chocada, pensando: do que ele está falando? Estocando suprimentos? É como se ele estivesse dizendo que o mundo realmente vai acabar. Vendo Sylvie partir ao lado do irmão, a professora Laura suspirou profundamente. Seus olhos demonstravam preocupação enquanto murmurava para si mesma: Eu espero que a Sylvie fique bem. Já em casa, Sylvie estava sentada na cama enquanto Malcolm organizava algumas coisas. A garota questionou dizendo:
Ei, maninho, o que fazemos agora? Algo grande está para acontecer? Ele respondeu: Sim, mas eu vou te proteger. Malcolm se aproximou da irmã e amarrou o artefato no pescoço dela e disse: Use isso, vou sair um pouco. Não abra a porta para ninguém, não importa quem seja. Sylvie abraçou Malcolm com ternura e sorriu. Com um tom doce e despreocupado, disse: Certo, vou preparar o jantar. Volte cedo para comer, tá? Seu olhar transmitia carinho e confiança. Enquanto saía de casa, Malcolm dizia a si mesmo: O token está com a Sylvie, então posso sentir sua localização a qualquer momento. Agora, a maior prioridade é conseguir mais dinheiro. Enquanto saía do elevador, Malcolm viu que Maya estava falando com alguém no celular. Ela dizia: O quê? A Sylvie não está na escola? Então vá primeiro à casa de Malcolm. Ele não pode escapar para sempre. Do outro lado da linha, era Michael que estava falando com a Imaya. Ele respondeu dizendo: Entendi, mantenha-o bastante ocupado. Estamos a caminho. Então, a Imaya se aproximou de Malcolm com um sorriso em seu rosto e disse: Ei, Malcolm, sentiu minha falta? O Michael disse que quer fazer um lanche noturno com você. Ele chegará em breve aqui. Ei, sobreviventes. O que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.